Olá, paz do Senhor, estamos aqui hoje num lugar inusitado para mim. Faz muito tempo atrás eu já gravei vídeos aqui também de minha história. Estamos aqui no Parque do Ibirapuera, São Paulo. O clima está bastante gostoso e aqui tem bastante espaço natural. E também é um bom lugar para estudar a Bíblia. Nós estamos continuando os 40 dias com propósitos, uma vida com propósito, e estamos no 32º dia, estamos no mês de março. E espero que possa estar sendo abençoado, prosperado e despertado para a palavra de Deus. Hoje, usando o que Deus lhe deu, visto que nos descobrimos moldados nessas partes excelentes, forjadas e maravilhosamente funcionais do corpo de Cristo, sigamos adiante e sejamos o que fomos feitos para ser. Romanos capítulo 12, verso 5. Deus merece o melhor de você. Ele formou para um propósito e espera que você faça o máximo com o que recebeu. O Senhor não quer que você se preocupe e ambicione talentos que não possui. Em vez disso, quer que você se concentre em utilizar os talentos que Ele já lhe concedeu. Tentar servir a Deus de modo conflitante com sua forma é como ser um peixe fora d'água. É frustrante e os resultados são limitados. Também é desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com sua formação. Para isso, você deve descobrir a sua forma, aprender a aceitá-la e apreciá-la para depois desenvolvê-la ao seu potencial máximo. Descubra a sua forma. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios capítulo 5, verso 17. Não deixe que se passe outro dia. Comece hoje a averiguar e esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Comece avaliando seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta em que você é bom e que você não é. Paulo aconselha: procurem fazer um juízo correto de suas capacidades. Romanos capítulo 12, verso 3, parte A. Faça uma lista. Solicite a outras pessoas uma opinião sincera. Diga-lhes que está tentando descobrir a verdade, não buscando elogios. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmados por outros. Se você pensa ter talento para ensinar ou cantar e ninguém mais concorda, adivinhe. Se você quiser saber se tem o dom da liderança, basta olhar por cima do ombro. Se ninguém o estiver seguindo, você não é um líder. Faça as perguntas como: em que situações pude ver frutos em minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Em que situações fui bem sucedido? Uma avaliação dos dons espirituais e uma lista das suas habilidades podem ajudar, mas sua função é limitada. Em primeiro lugar, elas são padronizadas, logo, não levam em conta seu caráter exclusivo. Em segundo lugar, não existem definições de dons espirituais na Bíblia, logo, qualquer definição será arbitrária e quase sempre representará uma tendência denominacional. Outro problema é que quanto mais maduro você se torna, maiores são as possibilidades de que se manifestem características de vários dons. Você pode estar servindo, ensinando ou se dedicando a algum ministério em virtude de sua maturidade, mas não por causa do seu dom espiritual. A melhor maneira de descobrir seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de trabalho. Eu poderia ter feito uma centena de testes para dons e habilidades quando era jovem, porém jamais descobriria que tinha o dom de ensino, porque era algo que eu nunca havia feito. Somente depois de aceitar alguns convites para palestras foi que eu vi os resultados e a confirmação das pessoas. E eu então percebi: Deus me capacitou para isso. Muitos livros representam esse processo de descobrimento de trás para frente. Eles dizem: descubra seu dom espiritual, então saberá o seu ministério se dedicar. Isso, na verdade, funciona de forma exatamente oposta. Comece a servir, experimentando diferentes ministérios, e então descobrirá seus dons. Enquanto não estiver efetivamente envolvido em servir, não descobrirá sua aptidão. Você possui dezenas de habilidades escondidas e dons que desconhecem porque nunca o pôs à prova. Por isso, incentivo a tentar coisas que nunca fez anteriormente. A despeito de sua idade, devo exortá-lo a nunca deixar de experimentar.
Conheci muitas pessoas que descobriram talentos escondidos acima dos 70, 80 ou dos seus 80 anos de idade. Conheço uma mulher na casa de 90 anos que corre e vence corridas de 10.000 metros e ela não percebeu que gostava de correr até completar 78 anos. Não tente entender seus dons até que se apresente para servir voluntariamente em algum lugar. Apenas comece a servir, você descobre seus dons ao se envolver no ministério. Tente ensinar, liderar, organizar, tocar instrumento ou trabalhar com adolescentes. Você não conhecerá suas aptidões enquanto não tentar. Quando não der certo, chame isso de experiência, não de fracasso. Em alguns momentos, irá descobrir o que é capaz de fazer bem. Leve em consideração seu coração e sua personalidade. Paulo aconselha: faça um exame cuidadoso de quem você é e do trabalho que tem realizado. Então, dedique-se inteiramente a isso. Gálatas capítulo 6, verso 4, parte B. Mais uma vez, é proveitoso ouvir comentários de quem o conhece melhor. Faça perguntas de você mesmo. O que realmente mais gosto de fazer? Em que momentos me sinto mais vivo? Que tipo de trabalho estou fazendo quando perco a noção do tempo? Gosto de rotinas ou variedade? Prefiro trabalhar em equipe ou sozinho? Sou introvertido ou extrovertido? Sou racional ou emocional? De que mais gosto? De competir ou de cooperar? Examine suas experiências, extraia lições já aprendidas. Analise sua vida e pense como ela o formou. Moisés disse aos israelitas: pense hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e de sua força. Deuteronômio capítulo 11, verso 2. Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para manter um diário espiritual. Paulo ficou preocupado com as possibilidades dos cristãos de Galácia terem esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. Ele disse: todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Gálatas capítulo 3, verso 4. É raro percebermos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha enquanto vivemos a experiência. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. João capítulo 13, verso 7. Somente em retrospecto compreendemos como Deus planejou um problema para o bem. Extrair lições das experiências leva tempo. Sugiro que você reserve um final de semana para o retiro da análise da vida, em que se dedicará unicamente a descobrir como Deus trabalhou em vários momentos decisivos em sua vida e como Ele deseja usar essas lições para ajudar os outros. Existem recursos que podem auxiliar a fazer isso? Aceite e desfrute sua forma. Deus sabe o que é melhor para você, por isso aceite com gratidão a sua forma que Ele te deu. A Bíblia diz: quem és tu, homem, para que discutires com Deus? Acaso pode a obra dizer ao artífice: por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre e seja outro para o utensílio vil? Romanos capítulo 9, verso 20 e 21. Sua forma foi determinada sobremaneiramente por Deus para o propósito dele. Então você deve se ressentir Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele, então você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar tomar outra forma para ser como outra pessoa, você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. Cristo concedeu aptidões especiais para cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos de seu rico depósito de dons. Efésios capítulo 4, verso 7. Parte da aceitação da sua forma está no reconhecimento de suas limitações. Ninguém é bom em tudo que faz, ninguém é chamado para fazer tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que seu chamado não era para realizar todas as coisas ou agradar a todos, mas para se concentrar no ministério específico no qual Deus o havia formado. Gálatas capítulos 2, versos 7 e 8. Ele disse: nosso alvo é ficar dentro dos limites que Deus planejou para nós. 2 Coríntios capítulo 10, verso 13. A palavra limite
faz referência ao fato de Deus haver destinado cada um de nós para um campo ou uma esfera de serviço. Sua forma determina sua especialidade. Quando tentamos estender nosso ministério acima da capacidade que Deus nos deu, experimentamos o estresse. Assim como em uma corrida, cada competidor recebe uma raia. Corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Hebreus capítulo 12, verso 1. Não sinta inveja do corredor da raia do lado. Simplesmente se concentre em terminar a sua corrida. Deus quer que você tenha prazer na forma que Ele lhe deu. A Bíblia diz: esteja certo de estar fazendo o que deveria, pois assim você desfrutará de satisfação pessoal de ter realizado bem o seu trabalho e não precisará se comparar com ninguém. Gálatas capítulo 6, verso 4. Satanás tentará roubar a alegria do serviço de duas formas: tentando comparar com o seu ministério com os outros e introduzindo a se adaptar a seu ministério à expectativa dos outros. Ambas são armadilhas mortais e irão distraí-lo do serviço tal como definido por Deus. Toda vez que começar a perder a alegria no exercício do seu ministério, verifique se uma dessas tentações é a causa. A Bíblia nos adverte em jamais nos compararmos com os outros. Faça bem o seu trabalho, então terá algo em que se orgulhar. Mas não se compare com os outros. Gálatas capítulo 6, verso 4. Existem duas razões pelas quais você jamais deve comparar sua forma: seu ministério, o resultado do seu trabalho com qualquer outro. Primeira, você sempre encontrará alguém que parece realizar um trabalho melhor que o seu, e isso irá desencorajá-lo. Segundo, você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você e ocorrerá o risco de se tornar arrogante. Ambas as atitudes são prejudiciais ao seu trabalho e lhe roubarão a alegria. Paulo afirma que é tolice nos compararmos com os outros. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. 2 Coríntios capítulo 10, verso 12. A parafrase do parte final desse versículo diz: com toda comparação, medição e competição, eles se desviarão totalmente do que é importante. 2 Coríntios capítulo 10, verso 12, parte B. Você descobrirá que pessoas que não compreendem sua forma vão criticá-lo e tentar forçá-lo a trabalhar de maneira que eles imaginam ser a correta. Ignore-os. Paulo tinha de lidar constantemente com os críticos que não compreenderam seu trabalho e denegriram. Sua resposta era sempre a mesma: evitar comparação, resistir aos exageros e desejar elogios somente de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 a 18. Uma das razões de Paulo ter sido usado tão poderosamente por Deus foi a recusa de ser distraído por críticas ou por comparações do seu ministério com a de outras pessoas e por debates contraproducentes sobre seu trabalho. Como declarou John Bunyan: se minha vida é infrutífera, não importa quem me enaltece. Se minha vida é frutífera, não importa quem me critica. Continue desenvolvendo sua forma. A parábola dos talentos, contada por Jesus, demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos concede. Devemos cultivar nossos dons e habilidades, manter nosso coração em chamas, desenvolver nosso caráter e nossa personalidade e ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Paulo recomenda aos crentes de Filipos: continue crescendo continuamente entendimento. Continue crescendo em conhecimento e crescimento. Filipenses 1:9. E relembra Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 6. Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem e atrofiam. De igual modo, se não utilizar as habilidades que Deus lhe deu, você vai perdê-las. Jesus contou as parábolas do talento para enfatizar essa verdade. Referindo-se ao servo que falhou em utilizar seu único talento, aquele mestre disse: tire o talento dele e entregue-se ao que tem 10. Mateus capítulo 25, verso 28.
Deixe de usar aquilo que Deus lhe foi dado e você vai perdê-lo. Use a habilidade que possui e Deus vai aumentá-lo. Paulo diz a Timóteo: não deixe de usar as aptidões que Deus lhe deu. Põe essas aptidões em ação. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14 e 15. Quaisquer que sejam os dons que tenha sido concedido, ele pode ser ampliados e desenvolvido pela prática. Por exemplo, ninguém tem o dom de ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, avaliações e prática, um bom professor pode tornar-se um professor melhor e, com o tempo, um professor mestre. Não se acomode com os dons desenvolvidos pela metade. Esforce-se e aprenda o máximo que possível. Concentre-se em fazer o seu melhor para Deus, um trabalho pelo qual não venha a se envergonhar. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Aproveite todas as suas oportunidades de treinamento para desenvolver sua forma e aguce suas habilidades para o serviço de Deus. No céu, serviremos a Deus para sempre, mas esta é a hora de nos prepararmos para o serviço eterno, praticando na esfera terrestre. Como atletas que se preparam para as Olimpíadas, continue treinando para o grande dia. Eles fazem isso para uma medalha de ouro que perde o brilho e desbota. Você está em busca de uma medalha de ouro eterna. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 26. Estamos nos preparando para responsabilidades e recompensas eternas. 32º dia, pensando sobre meus propósitos de vida. Um tema para reflexão: Deus merece o melhor de mim. Um versículo para memorizar: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Uma pergunta para meditar: qual a melhor maneira de usar o que Deus lhe concedeu? Uma das coisas que eu amei e realmente alegra o meu coração é sobre essa atitude de deixar Deus nos usar. Quando nós pensamos nos pássaros, e a Bíblia e Salmos fala que a natureza louva o Criador, como eles podem estar louvando se a maneira que a gente pensa de louvar é cantar, é orar, e os pássaros não fazem isso. Na sua maneira de ser, da forma que eles são eternos, igual as árvores têm o vento faz seu barulho, os pássaros cantam. Isso é uma maneira de louvar a Deus, e essa maneira que eles foram criados. Nós devemos entender que Deus nos criou. Se Deus me criou com óculos, se Deus me criou dessa forma, gordinho, com essa condição que eu tenho, com esse entendimento, essa curiosidade, é para que seja usado para o benefício de outros e para o benefício da obra do Senhor. Deus não faz nada imperfeito. Tem pessoas que tentam mudar. Por isso que Deus não se alegra com a mudança de sexo. Deus não se alegra com a mudança de aparência. Deus não se alegra, e eu posso dizer até mais, Deus não se alegra com a plástica. A plástica que se diz de vaidade, não por causa de uma necessidade, por um acidente, mas de vaidade. Não, eu não gosto do meu nariz, vou aumentar meu nariz, vou diminuir meu nariz. Eu não gosto disso, eu vou fazer isso. Deus concede. Claro que nós devemos cuidar de nossa saúde, mas não mudar ao ponto para que possamos ser diferentes daqueles que Deus nos formou. Eu sempre fui gordinho, eu sempre fui nesse formato. Tanto é que quando eu era criança era chamado de gordinho. E hoje eu estou mais descansado nisso, com 52 anos, estou descansado. Se chama de gordinho, eu falo, até quando eu passo em certo lugar no ônibus, assim, quando está apertadinho, sei que não vai passar, eu falo: olha, por favor, dá licença que vai passar um gordo, aí vai apertar vocês. Aí eles olham, dão risada. E quantas vezes eu vi isso, de quebrar esse tabu, quebrar esse problema, porque Deus me formou assim. Deus formou você para a glória dele, e ele está mais importando com a sua maneira, o que você vai agir com o que ele te deu, do que com o que você quer, o que você deseja querer. Se você compreender qual é a boa, agradável vontade de Deus, vai começar a produzir na sua vida frutos dignos de arrependimento, como Paulo diz. Nós devemos aprender que devemos seguir a Cristo, devemos aprender com o Senhor. Quando nós falamos de uma conversão, nós devemos largar os nossos pecados e procurar conhecer a vontade de Deus e procurar conhecer a sua vontade. Porque ela é a melhor, ela vai nos satisfazer, ela compreende o nosso interior, e por isso que nós fomos formados.
Deus me deu a capacidade de gravar e fazer essa parte da tecnologia para que possa alcançar você. Outros são alcançados através do louvor. Tem pessoas que cantam lindamente, que fazem chorar. Tem pessoas que têm capacidade de fazer filmes. Tem pessoas que têm capacidade de fazer vinhetas. Isso eu estou falando dentro da minha área. Não que eu não possa fazer, eu faço. Mas Deus, eu tenho que compreender que Deus me ensinou para ser dessa forma. E cada um foi formado assim. E Deus quer ter abençoado de tal forma, quer realizar o seu coração, quer que você tenha alegria e que você glorifique o nome dEle todos os dias, todo o tempo. E para que isso possa fazer, Ele não quer te ver triste, Ele quer te ver dentro da vontade dEle. E o que Ele fez e o que Ele te ensinou. Mas para isso você precisa descobrir. Quando jovem, você descobre muitas coisas, tenta muitas coisas. E sabe, eu sempre gostei de trabalhar, eu achava que eu gostava de trabalhar com crianças. Até que eu fui trabalhar e eu não vi que eu tenho tanta paciência assim, né? As crianças mesmo não se agradam. Eu já tentei tocar instrumento musical, toquei pistão. Eu era dirigente de uma igreja em Maricá, no Rio de Janeiro. E a igreja era pequenininha, cabia umas 20 pessoas somente. E eu tocando pistão, nossa, imagina o barulho. E as pessoas olhavam, nossa, misericórdia, que seja para a glória de Deus. Mas não era o meu gosto, não era isso que estava querendo. Eu tenho várias coisas que eu gostaria de fazer, mas Deus não prospera. Eu devo entender que aquilo que Deus prospera, como fazer o vídeo, como ensinar outros, como testemunhar, como formar, educar, isso que Deus me chamou. E quando você compreende isso, todas as coisas vão. Eu digo inclusive que a parte quando a pessoa se torna velha, ranzinza, é porque ela não se encontrou. Ela não procurou entender. E o pior, eu acho que mais triste é que quando uma pessoa está na igreja e vira ranzinza, fica rancorosa em todas as situações, porque ela não permitiu com que Deus, que está tão perto dela, muito mais perto do que estivesse no mundo, permitiu que Deus usasse a vida dela. Isso você deve entender. Deus quer te abençoar. Bom, nós vamos ficar aqui com a pergunta: qual a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu? Pense nisso, releia esse capítulo, faça novamente a leitura e permita com que você possa aprender somente nesse dia, sobre esse 32º dia, sobre o que Deus quer fazer na tua vida, para que Deus possa transformar e você seja a glória de Deus. Amanhã nós iremos gravar o 33º dia de gravação, como agem os verdadeiros servos. Nós, certamente, eu estou sendo abençoado e certamente você também está sendo abençoado em qualquer tempo que você esteja vendo esse vídeo. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, até o dia de amanhã.